Alô, professor, tá ouvindo? Tô te ouvindo sim, Kaique. Tô te ouvindo bem. Opa, beleza, boa noite. Boa noite, Kaique. Pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu usei esse computador ontem para aula e hoje de manhã. Ele deu uma travada aqui no áudio. Não sei se era bem o sinal da web aqui da internet, mas eu tô com um problema nele também, que é a ventoinha e tal. Então, se de repente o áudio ficar ruim, vocês me avisem que tenho uma outra máquina do lado aí, eu tenho que passar para ela, tá bom? Beleza. Beleza. Tá joia, vamos lá. Bom, eu passei aí, eu vou retomar aí a parte que nós estávamos na aula passada, para a gente poder estar tendo uma referência aí do nosso estudo. A gente ainda está para entrar na parte de sistema operacional, então a gente está concluindo ainda algumas questões do hardware aí, tá? Mais para pontuar mesmo. Então, da semana passada aí foi a questão do slot PCI Express, a gente fez um apanhado aí de algumas questões, algumas dúvidas que tinha. Uma delas é que nós percebemos é que esse slot, ele passou já por algumas atualizações, né, algumas revisões aí, sempre no intuito de mostrar uma melhor taxa de transferência, uma melhor performance aí, devido à necessidade realmente de velocidade e a possibilidade de que os novos processadores, né, as novas placas de vídeo, elas necessitam. Então, aí ficou esse detalhe aí, essa observação de toda vez que a gente for trocar uma placa de vídeo, comprar uma placa de vídeo para uma placa-mãe desse slot, a gente tem que observar aí esse ponto, e aí a referência nossa é sempre o manual da placa-mãe, e aí as informações da placa de vídeo para a gente não ter problema aí de configuração e tudo mais, tá bom? Eu pedi que vocês, se eu não me engano, fizessem aí um trabalhozinho sobre slot. Eu não sei se vocês fizeram, não sei como é que foi aí, se vocês chegaram a ver. Chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Sim, Cheguei, você sim. passou. Tá bom. Ali, na verdade, é mais para que vocês realmente tenham contato com isso, né? Aí, e vejam na internet o quanto que a gente tem de informações sobre esse ponto, né? Sobre os slots. Atualmente, nós não temos grandes, né? Assim, novidades, grandes lançamentos a nível de slot, mesmo porque esse é um tipo de situação que ocorre em que a indústria da informática ela vai absorver isso durante um certo tempo. Então, a gente não tem a cada um ano, a cada um ano e meio, um novo slot, tá? O que acontece é que um slot ele vai sofrendo algumas melhorias ao longo do tempo. Mas, como eu comentei, o padrão nosso atual é o PCI Express, em que ele apresenta assim algumas variações aí para nós, tá? Então, volto a dica para vocês, tá? Procurar ver mais sobre o slot PCI Express e os antigos, o PCI ou o ISA tal. É bacana vocês verem por uma questão de vocês terem uma base, por questão de vocês ligarem uma coisa com a outra, visto que nós já falamos sobre geração do computador. Então, assim, é importante que vocês vejam nesse sentido, tá bom? Que vai dar para vocês aí uma condição de vocês terem uma visão cada vez mais clara, mais técnica, tá bom? Agora eu estou mudando a imagem aqui para a gente voltar para o nosso slot, para a nossa base da placa-mãe, que seria o chipset e as estruturas relacionadas a ele, tá? Essa imagem que eu sempre estou usando com vocês, ela não pode ser uma imagem estática, tá? Isso varia de acordo com modelos de placa-mãe. E aí a curiosidade, né, e a característica que os processadores novos, os processadores, né, esses modelos novos, eles dentro deles, eles embutiram aí toda a área de conexão, de comunicação e controle dos dispositivos de entrada e saída de dados. Eu queria que vocês olhassem aqui, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, no Salt Bridge. Se vocês Aham. observarem aí, gente, ó, no Salt Bridge aqui, eu tenho USB, tenho Ethernet, tá? Eu tenho IDE SATA. Se vocês observarem, no Saltbridge, quando, né, a placa oferece dois chipsets, o Saltbridge é onde fica concentrado a maioria dos dispositivos de entrada e saída de dados, tá?
Hoje em dia, a controladora desses dispositivos praticamente está embutida também já no processador. Por isso, algumas placas-mães, basicamente, têm um único chipset central. Esse chipset, né, que seria o chip que vai gerenciar todos os sinais, né, da placa-mãe, ele é o responsável por fazer o tráfego principal dos dados. Quem vai processar e agora quem também controla os dispositivos de entrada e saída já é diretamente o próprio processador. Então, depois eu vou ver se consigo atualizar até essa imagem para um modelo de referência mais novo, para que a gente possa ter uma visão de como que o processador ele trabalha com o chipset ou chip, né, o chip da placa-mãe, e ele vai trabalhar com a memória RAM. Então, aqui no meu lado direito, aqui onde eu estou passeando com o mouse aqui, a gente tem a área onde ficaria a memória RAM. E aí a memória RAM ela é conectada, né, a um chip que é o central, que vai disponibilizar os dados para o Tá travando o processador. áudio, professor. Está travando, Kaique? Então. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui para mim tá tranquilo, Tá professor. tranquilo? Tá. Então, Tá, vamos ver. aqui tá normal. Tá, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui que eu tenho carregado aqui, vou fechar alguns programas aqui, porque também pode ser isso, mesmo porque alguns programas até que conexão de vídeo, aí eles ficam pesados. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Enquanto vocês estão vendo aí, eu tô puxando aqui umas imagens. Aqui. Ok, tá. Eu tirei imagens de vídeo, mas trouxe algumas imagens só de imagem gráfica mesmo, acho que não vai ficar tão pesado. Tá. Voltando aqui então. Essa ideia aqui, ela é mais por uma questão da gente entender o fluxo de dados que corre na placa-mãe. Nós vamos falar, como eu falei, sobre sistema operacional, e a partir daí a gente vai estar imaginando, vendo e analisando como que o software ele vai trabalhar, né, junto com o hardware. Então, vai haver uma ligação entre software e hardware, e o que nós estamos vendo aqui nessa imagem é a estrutura, né? É o esqueleto do físico, do hardware. Então, a gente vai estar vendo aqui os dados circulando aqui através de sinais e tem que ter uma harmonia, né? Vai ter que ter uma harmonia para que esses dados eles fluem em alta velocidade, não haja perda, não haja travamento, né? Não haja falha. Então, existe aí uma combinação entre o software e o hardware. A gente ter uma visão clara dos elementos da placa-mãe ajuda a gente a começar a trabalhar também na questão do sistema operacional. Eu vou mudar, então, agora aqui para algumas imagens de algumas placas-mães que eu peguei aqui na web para estar apontando aqui para vocês. E aí vamos ver se a gente consegue destacar alguma coisa mais nova aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Tá, não vai ajudar muito aqui. Esse zoom aqui não... Tá, a não ser que eu puxei ele numa outra imagem. Estou tentando abrir numa outra imagem, vamos ver se ela vem. Tá aqui, essa placa aqui, ó, a gente percebe que ela oferece ainda a ideia e o conceito de trabalhar com dois chipsets, tá? Eu estou vendo aqui, gente, a área do soquete, né, a área da CPU. Eu consigo entender aqui qual é o modelo dela. Nós estamos vendo o nome dela aqui, tal, as características dela, mas eu consigo perceber isso apenas por uma questão visual, física. Tá? Lembrando que cada soquete, né, ele tem uma referência, ele tem um código, um modelo dele. Esse aqui seria o modelo 775. Tá? Deixa eu ver se eu pego aqui uma placa mais nova. Essa aqui, essa aqui já é o modelo mais recente, ó, já é uma CPU com soquete 1155, né? Da CPU da Intel, então ela já traz aí o conceito de que o processador ele acaba abraçando o controle da entrada de dados. Então, a tarefa do chipset já é compartilhado com o processador. Então, é uma tendência mesmo que os processadores, devido, né, eles trabalharem em alta velocidade, eles conseguem ter essa possibilidade de
de tirar, né, a tarefa da placa-mãe. Tá? Lembrando que o chipset nada mais é do que uma forma de fazer com que os dados na placa-mãe funcionem. Aqui eu também já tenho um modelo um pouco mais novo em termos de placa, tá? E a gente observa aqui os controladores também principais da placa-mãe, tá? E aí a gente tem alguns slots aqui por nome, dá para a gente perceber. Slot PCI é normal ainda, né? Não é uma coisa nova, tá, gente? E o PCI Express. Então, aqui eu tenho 3 modelos de PCI Express, tá? Nós temos placas que trabalham com PCI Express e eles permitem trabalhar com Crossfire, né? Leandro, como que seria essa questão do Crossfire aí? Leonardo, professor. Oh, perdão, Leonardo. Você vê, né? Não tem jeito, né, Leonardo? Na aula presencial, é na aula virtual. O nome... mas isso acontece sempre comigo, normal, né? O pessoal consegue. Desculpa aí, Leonardo. Vamos lá. Então, professor, Crossfire seria ligar 2 placas de vídeo numa placa-mãe, que aí seria da AMD, né? Se fosse o caso. Mas se fosse o caso acho que a parte da Intel, né? Que é a GeForce e tudo, seria... Ai, caramba, como é que é o nome? Poxa, esqueci o nome. Mas é outro nome. Mas é o mesmo intuito, né? Você ligar 2 placas. Certo. Ô, professor. Oi, pode falar, Kaique. E para ligar essas 2 placas de vídeo numa placa-mãe, aí seria em 2 slots ou pode ser no mesmo? Não, são 2 slots. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você uma imagem para a gente poder trabalhar isso. Eu tenho ela física aqui, mas não dá para abrir câmera para ficar mostrando para vocês agora. Mas eu vou mostrar aqui para você ter uma ideia. Na realidade, a possibilidade, Kaique, existe a gente conectar até mais de 2 placas de vídeo, né? Dá para ligar mais de 2 placas. Daí vai, claro, é uma combinação entre as placas-mães e as placas de vídeo, tá? Então, deixa eu só colocar Aí aqui. os slots teria que ser o mesmo ou podia ser slots diferentes? Não, tipo... aí é que tá, existe uma combinação. Os slots eles têm que ser os mesmos, tá? E essas placas de vídeo, elas são combinadas, tá? São placas de vídeo que elas têm, geralmente, são o mesmo modelo, né? E elas foram projetadas, tá? Para trabalharem dentro desse ambiente, ou seja, permitir trabalhar de forma compartilhada o processamento de imagem, tá? Então, assim, é escolhido uma placa-mãe assim, com esse objetivo, e essa placa-mãe ela vai dar suporte a algumas placas de vídeo, sendo que geralmente são placas de vídeo também que foram projetadas para isso. Elas têm cabos entre elas que permitem a ligação entre elas. Aqui não sei se dá para você perceber, Kaique, com certeza que o Leonardo ele sabe bem, mas essa imagem que a gente está vendo aqui onde eu estou passando o mouse, ó, na verdade é um cabo, é um flat, né, Leonardo? Ele é um flat. Ó, isso aqui, ó, tá para ver aí, Leonardo? Dá sim. Dá, né? O SLI. Viu, Kaique? Isso aqui é SLI o nome. Viu, Kaique? Isso aqui é um cabinho, é um flat, e ele está conectando essa placa aqui, ó, com essa e com essa, entendeu? Então, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui é a mesma coisa. Olha ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele parece uma... aqui são 4 placas, né? Então o recurso de vídeo aqui é fenomenal, tá? Assim, em termos de potência, né? Ó, então, ó, Crossfire da AMD X370, né? Então aqui o resultado gráfico aqui é surpreendente. Aqui não está mostrando completo, Kaique, mas essas placas de vídeo, ó, elas têm alimentação de energia própria que vem da fonte, né? Ó. Então, aqui não está mostrando por uma questão só de imagem, mas aqui é conectado os cabos de energia. Então, a gente já dá para imaginar que a fonte, né, que vai alimentar esse kit aqui é uma fonte bastante potente em termos de watts, né, em termos de potência, tá? É uma fonte que tem bastante recurso. Então, a gente tem algumas imagens aqui com isso. Aqui eu já tenho uma imagem com só 2 placas de vídeo, aí dá para a gente ver melhor o cabinho aqui, ó. Tá vendo ele ligando aqui, ó? Sim. Então, é uma combinação, é um arranjo. Naturalmente, esse ambiente aqui é um ambiente, né, que para um ambiente, um computador PC Game ou um ambiente gráfico, uma estação de trabalho gráfica, tá? É importante que vocês procurem aí adicionar aí alguns elementos sobre esses nossos estudos, tá?
Eu gostaria que vocês... eu sei que o Leonardo ele já está um pouco mais nessa caminhada, porque ele já tem conversado comigo aí, ele disse que estava comprando uma placa de vídeo, depois comprou placa-mãe, eu sei que Uhum, ele já fez essa caminhada, né, Leonardo? Mas é importante, Kaique, que a uhum, gente faça isso. E de que forma que você pode fazer isso, tá? Primeiro é assim, é a gente saber que essas situações elas existem. Né? O mundo da informática, o mundo de TI, ele não se resume ao programa Windows 10 e ao computador com 4 GB de memória, ou seja, nós temos vários arranjos. E no nosso caso, a gente pega por fabricantes também, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui mesmo, ó. Eu vou voltar aqui então, e eu vou colocar aqui assim, Kaique, ó. Eu vou colocar placa-mãe MSI. Quando eu coloco placa-mãe MSI, eu estou puxando aqui o site ou placas-mães do fabricante MSI. MSI, as placas Uhum. que ela fabrica hoje, né, atualmente, são placas para processadores recentes, tanto da Intel quanto a AMD. Então, a gente vai ter aqui placas de alto desempenho. Aí a gente tem um detalhe, ó, eu tenho uma placa aqui que custa 559 ou 699. Mas eu tenho uma outra aqui, ó, que custa 2.550, né? E 59. Ou seja, seria interessante nesse momento a gente tentar entender por que uma placa aqui ela tem o preço tão diferente da outra, sendo que é o mesmo fabricante e muitas vezes para o mesmo processador. Então é nessa hora que a gente tem esse embate com relação à tecnologia, né? Ao uhum. suporte que ela dá, não só pela quantidade de HD ou memória, mas há uma tecnologia específica, por exemplo, ligação de 2, 3 placas de vídeo ou alguma outra tecnologia que faça essa cobertura. Então, assim, é importante que vocês façam isso tanto por questão de aprendizado, quanto por uma questão de curiosidade com relação à tecnologia, tá bom? Nosso estudo não pode, né, também ficar assim restrito a essas informações apenas e a isso que eu estou apresentando para vocês. Eu falo isso, gente, por quê? Por conta da tecnologia mesmo, ou seja, da informática. Hoje ela não é mais uma parte só do computador, né? Nós temos tecnologia hoje nas nossas casas, nos automóveis, nos prédios, né? Então é importante Uhum. que a gente se apegue a isso, tá bom? No caso eu vou falar de sistema operacional, vou falar muito do Windows, mas o seu smartphone ele tem sistema operacional. Então seria interessante que você se Uhum. questionasse, né, como que é esse sistema operacional do meu smartphone, seja ele o iOS, seja o Android, como é que é? Ele tem versão? Como é que eu vejo versão tal? Então, assim, da mesma forma que a gente está fazendo um estudo de conhecimento físico do computador, é importante que a gente leve isso para as outras áreas e quando a gente abordar a questão de software também, tá bom? Então, assim, vocês chegaram a fazer a pesquisa que eu falei dos slots? Se vocês Eu não cheguei fizeram, a fazer, professor. chegou? E o que você conseguiu? Você tem algo Aham. aí que você pode apresentar ou falar para nós aí? Ô, Leonardo, tem aí alguma coisa assim que você poderia falar que você percebeu? Ou data, ou velocidade, alguma coisa assim? Ah, a evolução que teve de lá para Professor, cá, tá né? É. travando, não dá para te entender. Sério, Kaique? Você está me ouvindo Aqui, bem? aqui tá tranquilo para mim. É. Ô, Kaique, tá ouvindo? Kaique? Será que não é a internet dele? Acho que é a É, internet então, dele, né? Porque se você está ouvindo, não pode ser a minha, né? é. Entendeu? Tanto é que, tanto é que você falando aí também, Leonardo, eu também assim, te ouço tranquilo, entendeu? Aham. Kaique, deixa eu falar com ele aqui, eu acho que ele deve estar vendo. Ele saiu, ó, ele saiu, eu acho que ele vai tentar voltar, vamos ver. Mas é a dele. Então, se quiser passar alguma coisa aí que você conseguiu, então, ô Leonardo, pode ser? Beleza, professor. Tá, É, então, teve uma grande evolução, né, daquela época para cá, que pelo que certo. aconteceu, o primeiro lá que foi o ISA, né, Isso. ele na década de 80, tudo, eu peguei o ano tudo certinho, que você Ah, passou a legal. tabela, né?
Certo. Aí dá para ter uma ideia da frequência que mudou também, evoluiu muito. Isso. E o Wiz era bem fraquinho, né? Era. E ele era de 8 bits para 16 bits, assim. A taxa de transferência dele era, tipo, no máximo 8 megabytes por segundo, né? Uhum. Hoje em dia você vê isso aí é muito pouco. Aí de lá para cá teve o MCA, né? EISA, Isso. aquele VLB que ele É o VLB foi diferente. que é o VESA Local Bus, esse VLB que você fala. Isso. Que é da VESA empresa Local. VESA mesmo, né? Que é do nome da empresa. É. Aí ele fez de 92, coloquei o ano aqui. Aí ele legal. tinha uma frequência muito, muito forte, diferente ao Wiz, só que ele não tinha frequência própria, né? Ele pegava a frequência do processador, né? Ele dependia do processador para funcionar, né? Certo. Por isso que ele não foi... Ele foi famoso pra caramba, né? Só tipo o VLB foi. E o EISA não foi tanto, né? Ele não ficou tanto o EISA não. pelo que eu vi, né? O EISA não foi. Aí depois veio o PCI, né? Foi. PCI X, esse PCI-X. Você pegou essa época? Peguei toda essa época aí, sim, Leonardo. Caramba. Kaique, você está conseguindo ouvir a gente? Kaique, eu acho que ele ainda não está ouvindo bem. Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dele, que ele saiu de novo. Kaique, consegue ouvir? Deixa eu só mandar um áudio para ele aqui no próprio WhatsApp. Aqui. Kaique, alô, professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Você consegue ouvir a gente? Também. Consegue ouvir, Kaique? Ele não está ouvindo, mano. Mas eu tenho a impressão que a internet dele, a gente está conseguindo interagir bem. Ô, Leonardo, é assim, eu tive a oportunidade, Leonardo, de realmente... Eu vivi todo esse período e eu vivi ele de forma bem intensa, porque eu trabalhava com ele, né? A nível de manutenção de computador. Nessa época eu já trabalhava. E algumas coisas... Para mim, Leonardo, ele marcou demais. Por exemplo, esse VLB que você está falando, que é o VESA Local Bus, quando essa placa surgiu, ela foi assim, para nós, foi um espetáculo, porque ela dava um upgrade nessa questão de vídeo, de recursos gráficos, né? E na época, eu não sei se você viu a imagem dela, mas ela era uma placa grande, comprida. Então... de forma física ali, destacou para a gente. E eu sei, depois estudando tudo isso, que esse foi um dos problemas dela. Ela era muito grande, ela era cara para construir e ela, por ser muito grande, ela acabou apresentando problemas e falhas de mau contato, de conexão e tal. Então, logo na sequência, ela perdeu espaço para o PCI aí, tá bom? Então, que aí depois mostra aqui que ele veio basicamente quase no mesmo ano, né? Isso, foi a Intel que eles perceberam isso e aí corrigiram isso. Kaique, você consegue ouvir a gente, Kaique? Eu tô vendo que você está com 2 conexões agora aqui. Não sei se você consegue ouvir aí. Mas tudo bem. Ô, Léo, e aí, você tem alguma coisa a mais aí, Léo, sobre isso? Alô, professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Kaique. Kaique, mas eu tenho a impressão que o problema aí é a sua conexão ou o teu sistema. Não, sim, Tá? Eu troquei agora, acho que agora vai normal. Legal, mas de qualquer forma, tudo que tá aqui está sendo gravado, depois você dá uma olhadinha lá no YouTube, tá bom? Para você não perder nada aí, beleza? Aí, professor, eu coloquei aqui aquele PCI-X, né? Que era a mesma coisa que o PCI, só que um pouco mais rápido, mas não era usado no PC mesmo, né? Doméstico, né? Era mais servidores. Né? Aí eu coloquei aqui para dar uma... Aí depois disso veio o AGP, né? Que é bem parecido com o PCI Express. Isso. E aí depois o PCI Express, né? Que agora é o atual. Legal. E é muito rápido. Exatamente. Daquela época, se for ver, bastante mudança. Aí deu para ter uma base, deu para entender mais ou menos como funcionou. Legal. Bem legal. Legal. Assim, na aula a gente fala, a gente vai explicando, mas eu sei que na aula, 1 hora de aula, 1h30, é muita informação que a gente vai falando naquele tempo, mesmo que a gente organize em termos de conteúdo e tal, vocês entendem uma parte, mas a outra acaba passando por conta da quantidade. Por isso que a ideia de pesquisar, às vezes, ela é bem válida, tá bom? Bem válida. Eu vou passar mais uma coisa interessante para você aí, Leonardo. Ó, Kaique, o slot PCI vocês conhecem, certo? O slot PCI vocês sabem, não é isso?
O slot PCI é esse branquinho aqui que eu estou passando o mouse, tá vendo? Ó? Então, ó, no estudo de vocês aí, até que o Leonardo apontou, o slot PCI ele já é antigo. Por que ele é antigo? Porque ele foi feito há 10, 20, 15, quase 20 anos atrás. Ele foi lançado pela Intel, né? Ele foi lançado pela Intel e ele foi lançado, acredito eu, que realmente há uns... Como a gente está em 2020, praticamente há 30 anos atrás. Ele é da década de 90, praticamente, o PCI. Aí, o que aconteceu? Ó, é esse que eu estou apontando aqui para vocês, Leonardo, ele é 32 bits, mas eu tenho um PCI 64 bits. Ele tem um complemento aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma outra parte que ele vem aqui. E aí, não é comum a gente encontrar nessas placas, porque esse de 64 bits ele foi feito para usar num servidor, num computador mais potente e tal. Então, assim, para nós, quando a gente vê um servidor, é comum encontrá-lo, mas num desktop comum, não. Então, essas relações, gente, elas, para a gente que vai estudando e trabalhando com isso, vai sendo algo comum, algo normal, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente fazer essas observações, essas considerações aí. E por conta disso, Leonardo, é que a gente não pode hoje, estamos em 2020, tá, gente? Não pode hoje simplesmente falar assim, ó, vamos acabar com o PCI, vamos tirar ele, ninguém mais usa, entendeu? É importante a gente lembrar que centenas de milhares de empresas e de sistemas, né, têm a sua plataforma utilizando esse tipo de recurso hoje. Então, não dá para simplesmente parar, né? A gente tem que realmente migrar para tecnologias mais novas, as empresas têm que ir mudando, né, tanto o seu hardware quanto o seu software, mas, assim, simplesmente parar, né, a partir de hoje não tem mais, não, isso leva um tempo para essa mudança totalmente, tá? Então é normal, é normal vocês encontrarem ainda slot PCI, e apesar de quando você faz um levantamento, você descobre que ele tem pelo menos aí os seus 25 e poucos anos aí. E aí a gente fica se questionando, nossa, que coisa antiga. Mas é comum, tá? É comum. Como é comum placas para esses tipos de slot, como é placa de rede, como é placa adaptadora para um HD chamado SCSI, que aí é um outro tipo de HD muito comum para linha de servidores, tá bom? É lógico que hoje, se a gente for pegar assim, novas tecnologias, nós temos novas tecnologias, tanto para a placa de vídeo, como a gente está apontando aí, como para a conexão de HD, de novos modelos de HDs, novas tecnologias. Então, isso daí realmente é válido. O que não dá para fazer é simplesmente, né, esquecer e, a partir daí, não falar mais do que se usou ou do que a gente vem usando aí. Tá bom, gente? Ok? Bom, eu acho que aí é o momento agora da gente passar para sistema operacional. Eu vou só confirmar para na próxima aula a gente vir já forte com essa ideia do sistema operacional, se a nossa programação é essa mesmo, que é o que me parece, tá bom, gente? Sistema operacional é um programa que a gente precisa usar no computador, né? O sistema operacional, ele é um software que ele precisa ser utilizado no hardware, tá? Se você não tiver o sistema operacional, aquele hardware ele vai ficar inutilizado, ou seja, ele vai ligar, ele vai funcionar eletronicamente, ele vai funcionar até onde ele foi programado, ele vai ficar parado, tá bom? Então, um exemplo dessa situação é um notebook que não tem sistema operacional. Um exemplo dessa situação é um PC. É um PC que não tem sistema operacional. Ele tem HD, ele tem tudo. Tá tudo bonitinho, tem memória, tem teclado. Você liga ele dá imagem, ele começa a funcionar, dá lá o fabricante e aí ele para. E ele para por quê? Porque ele não encontrou sistema operacional. Então, assim, o sistema operacional é um programa, mas é um programa muito importante para que a máquina, né, o computador, ele possa funcionar. E aí, gente, isso se aplica a todo tipo de equipamento que tem essa característica computador, né? Então, aí eu vou dar um exemplo para vocês, que é o smartphone, é um tablet e, eventualmente, uma Smart TV.
Então, uma Smart TV ela pode apresentar problema no software? Pode, eventualmente o chip, a trilha, um bug pode vir a dar um problema. Eu não sei, pode ser que tenha esse aparelho uma forma de a gente fazer um recall ou uma atualização, né? Então, é uma tendência, né, que esses equipamentos eles tragam isso, tá bom? Eles tenham isso. E aí uma curiosidade gente, que eu me perguntei muitas vezes, procurei para não ter dúvida, é o seguinte: se eu dependo tanto de um sistema operacional, Kaique, se eu preciso tanto do Windows, né, ou de um Linux, se eu dependo tanto de um sistema operacional, por que ele já não vem na máquina? Por que eu tenho que colocar? Tá bom, gente? Uhum. A resposta para isso a gente pode ter algumas respostas. Uma delas, né? Uma delas é a possibilidade de escolha, né? Você tem a possibilidade de você escolher um modelo de sistema operacional que se adeque a melhor à sua necessidade. Por exemplo, o seu computador hoje ele vai rodar o Windows 10, se for uma máquina nova de 2, 3 anos para cá, mas ele também vai rodar um Windows 7. Não tão bem quanto ele rodaria o 10, mas é uma escolha sua, né? Uma outra escolha é você mudar para uma plataforma Linux. Então, você não é obrigado no seu computador a usar o sistema Windows 10. Você poderia usar uma plataforma Linux, ele também vai rodar porque ele foi feito para isso. Então, assim, não é para nós, realmente, a intenção que o aparelho ele tem um programa, sistema operacional fixo nele, tá bom? Como ocorre, gente, com os smartphones, como ocorre com os tablets, tá? Então, você vê que os tablets, de tempos em tempos, eles realmente vão perder a validade. A maioria deles, hoje em dia, eles têm a atualização, né? Eles permitem uma atualização, e essa atualização ela vai até um certo ponto. Depois ele vai dizer que não é mais possível trocar a versão a partir dali, né? No passado, os smartphones e os tablets, né, nem isso quase fazia uma atualização muito limitada, né? Mas hoje, devido à capacidade de processamento de memória, isso é feito de forma numa escala e numa grandeza maior. Então, os smartphones eles têm uma vida útil mais longa mesmo, tá bom? Eu vou pedir que vocês, para a semana que vem, faça uma leitura sobre Linux, tá bom, Kaique? Uhum. Viu, Leonardo? O que vocês puderem ler sobre Linux, tá bom? Quando surgiu, como é que ele funciona, por que não se usa Linux, ou por que se usa Linux, né? Ou qual é a diferença entre o Linux e o Windows. Eu vou pedir que vocês façam um estudo sobre o Linux, porque aí na semana que vem, quando eu estiver falando do Windows, que eu sei que vocês conhecem, e eu falar do Linux, talvez vocês tenham mais dúvidas e mais questões que a gente pode estar discutindo em sala de aula. Tá bom, Kaique? Certo. Tá, Uhum. então vamos combinar Só tem assim. esses dois, professor, sistema operacional, o Linux e o Windows? Não, então, para computador existem outros. Esse FreeBSD que você tá vendo na minha tela aí, ele também é. Mas eu tenho sistema Unix, eu tenho Solaris. Mas o mais interessante é que geralmente eles são derivados muito um do outro, tá bom? O Linux, por Uhum. exemplo, como o FreeBSD, eles têm uma linha aí que vem lá do Unix, coisa desse. Então, assim, tipo, um vai apontando para outro. Por que os nomes são diferentes? Porque depois de um certo momento, uma empresa ela passa a representá-lo. E aí gera-se um produto ou uma marca diferente a partir dali, entendeu? Mas é assim, Uhum. Kaique, a nível de PC, vamos falar de PC, né? Basicamente tem Linux Sim, e Windows, tá bom? Rodar um FreeBSD sim. num PC não convém, não é muito prático, a gente teria inúmeros problemas de compatibilidade por falta de programas mesmo para essa linha de produto. O Android que você está vendo aí na minha tela, ele é exclusivamente para equipamentos mobile, né? Tablet e smartphone. Uhum. Já se anunciou um modelo para a plataforma PC, mas nada concreto ainda.
Tá? E aí é interessante a Sim. gente discutir isso também na semana que vem, por que que essas coisas são desse jeito, por que que não pode ser diferente, tá bom? E aí a gente vai falar, então, na semana que vem, sobre sistema operacional, tá certo? Beleza. Beleza, gente. Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Não. Não, não. Não. Então, eu só vou relembrar novamente vocês, façam uma... Na verdade, eu não quero que vocês façam um estudo sobre Linux, eu quero que vocês tragam dúvidas e curiosidades, mas para vocês trazerem essas dúvidas e curiosidades, é importante que vocês vejam alguma coisa sobre Linux, tá bom? E aí eu trato Tá. com vocês a partir da semana que vem. Tá bom então, gente? Beleza. Ok, pessoal, obrigado É, aí. É uma é. aulinha rápida hoje, mas aí vamos ver se semana que vem a gente consegue segurar um tempo maior. Aí eu regravo um tempo maior da nossa aula, tá bom? Tá bom, Até professor. mais, gente. Um abraço, se É. cuidem aí, hein? Beleza. Até. Tchau, tchau, Kaique. Tchau, Leonardo. Tchau. Falou. Tchau. Falou.